Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao cantinho especial de vocês. Começando aí um dia com muita luz, muita prosperidade, alegria. E hoje nós vamos conversar um pouquinho mais aí sobre os anjos da guarda, né? Qual é a participação deles, como eles interagem aí no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Vera, eu brinco aí de tia Vera, né? No ambiente religioso, eu sou conhecida como Eké de Vera e profissionalmente eu atuo como terapeuta holística, sou psicóloga, terapeuta. Então, se você quiser saber um pouquinho mais aí do meu trabalho, aproveita, me segue lá no Instagram, já adiciona a minha página, né? É o momento aí de você usar desses serviços para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal. O meu trabalho ele é todo focado em desenvolvimento, crescimento, fazer com que as pessoas encontrem, né, essa trajetória aí de prosperidade, de realização. Vamos conversar hoje sobre os nossos amigos espirituais, né, os nossos grandes protetores, que são os anjos da guarda. A gente está fazendo aí, né, um trabalho especial, trazendo um pouquinho de conhecimento, compartilhando aí um pouquinho do que a gente sabe dentro desse segmento com vocês. Em primeiro lugar, é importante saber que todos nós, quando nascemos, né, recebemos aí um protetor, um espírito de luz que vai nos acompanhar na nossa trajetória e nos ajudar aí, né, a enfrentar os desafios, transformar tudo aquilo que a gente precisa para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E é bem interessante que esses anjos, eles se conectam conosco de acordo com a nossa vibração. Então, naquele momento do nosso nascimento, existe uma conjunção astrológica, ou seja, os astros estão posicionados em X casa, em X pontuação aí no plano astral e esse posicionamento tem uma determinada vibração energética, né? Pode ser um período mais quente, mais frio, mais agitado, mais harmônico e de acordo com aquela conjunção, com aquela vibração energética do momento do seu nascimento, você vai se conectar a esse espírito de luz, a esse anjo da guarda, né? Então é importante saber que o que determina, né, o seu anjo não é você que escolhe, você é escolhido por esse anjo de acordo com o momento do seu nascimento, que energia, que vibração se expande naquele momento e você se conecta àquele ser de luz, aquele ser divino para começar a sua trajetória. E ele vem aí como um protetor, né, como um guardião, te ajudando e te amparando aí durante a sua trajetória. Bom, a gente fala aí, né, que os anjos da guarda, eles são os nossos grandes guardiões e eles criam, né, uma aura de proteção, uma energia à nossa volta, filtrando aí a nossa exposição no dia a dia. Então, durante a nossa experiência aqui no plano terrestre, a gente vai interagir com as pessoas, com alguns lugares, com situações diferenciadas e não necessariamente aquelas energias, aquelas situações fazem parte da nossa trajetória ou fazem parte do nosso corpo energético. Então, o nosso anjo da guarda, ele cria essa aura de proteção, onde vai filtrar o que vai se conectar, ou seja, o que vai interferir no nosso corpo energético e o que não nos atinge, não chega até a nossa aura, até o nosso corpo energético. Então, ele tem esse trabalho aí de intervenção, né, de trazer essa proteção, essa aura, esse filtro energético para o nosso dia a dia. Então é muito importante, né, que a gente tenha consciência e consiga se conectar a essa energia, porque através das nossas orações a gente vai conseguir elevar, né, a nossa consciência, o nosso algo mais até os planos superiores. É a nossa conexão com Deus. Então, é muito importante, né, manter as nossas orações, agradecer
a esses seres, a essa energia que nos cerca, porque esse processo de oração, de agradecimento, de vibração é o que nos permite alcançar melhores resultados e condicionar a nossa energia para que as coisas comecem a fluir de forma mais harmônica, de uma maneira que a gente tenha sucesso dentro do plano físico, né, nas nossas questões físicas, materiais. Então é uma questão de sintonizar, né, trabalhar a nossa energia positivamente para que aí isso alcance esferas superiores e consiga interagir na matéria, no plano físico, trazendo essa ascensão, né, essa melhora, esse crescimento que a gente busca para o nosso dia a dia. Bom, na realidade, esses seres, eles interagem com a gente o tempo todo e trazem mensagens. E essas mensagens nós muitas vezes reconhecemos como mentores de luz, mestres, professores. Existem N manifestações que nós reconhecemos aqui no plano físico e que nada mais são do que manifestações dos nossos anjos da guarda, dessa luz, né, desses seres divinos que interagem conosco. Então, muitas vezes a gente vai ter, né, espíritos superiores que nós entendemos como porta-vozes dos nossos anjos. Então, muitas vezes vocês vão receber mensagens, né, de guardiões, mentores de luz, médicos, professores, orientadores, todos vinculados ao plano espiritual. Mas essas orientações, essas manifestações, elas são direcionadas pelo nosso anjo da guarda. Então, a nossa conexão com o plano espiritual busca referências, busca, né, esses mentores, esses espíritos que nós reconhecemos como seres que trazem mensagens positivas, que trazem orientações positivas. Então, cada qual dentro da sua linha de conhecimento, dentro da sua interação com o plano espiritual, vai ter uma referência energética, uma referência espiritual. E essa referência vai te trazer as mensagens, seja o médico, o mentor, o guardião, a entidade, enfim, todos estarão dentro do seu canal de comunicação com o plano espiritual, verbalizando, trazendo as mensagens que você precisa, que você necessita para superar os seus desafios, para encontrar os caminhos aí onde você vai resolver a sua vida. Então, muitas vezes esses anjos se comunicam através dessas referências espirituais, dessas referências mediúnicas que a gente tem, trazendo as orientações necessárias. Então, nem sempre você vai estar falando com aquele anjo de asinha, aquela coisa linda, maravilhosa. Eles vão usar todas as referências e meios de comunicações que a gente tem aí com o plano espiritual para trazer a sua mensagem, trazer aquilo que é necessário para o seu crescimento. Então, é importante ter essa consciência que, de acordo com a sua vertente espiritualista, você vai ter essa representação. Então é muito comum, né, os kardecistas verem médicos, professores, pessoas que estão ligadas às religiões afrodescendentes, vão se comunicar com entidades, guardiões. Então, cada qual dentro da sua linha de comunicação energética vai encontrar a sua representação e ter as orientações que o plano espiritual precisa lhe entregar. E quando falamos de plano espiritual, falamos da comunicação com Deus, com o grande arquiteto do universo. Então, Deus vai conseguir falar diretamente com você? Não, porque a nossa vibração, a nossa energia aqui é muito complexa, é muito densa. Então, ele usa, né, os seus canais energéticos, os seus braços de luz, que estão conectados conosco aqui no plano físico, e através desses braços de luz, nós recebemos aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Então, sempre haverão esses desdobramentos, essas interações a título de nos ajudar. E, de acordo com a sua vertente, aí você vai ter a representação que você reconhece como divina, positiva, de luz. Então, entendam que são as mesmas expressões, são os mesmos direcionamentos, mas aparecem
no nosso dia a dia, de acordo com aquilo que a gente está habituado, que a gente conhece. Então, por exemplo, um africano, ele vai ter uma representação de um padre? Nunca, porque ele não tem essa referência. Os anjos vão se comunicar com ele usando um padrão estereótipo, uma imagem de um guardião, de um guia africano. Né? A mesma coisa, uma pessoa numa igreja evangélica, numa igreja católica, vai receber aquela mensagem de acordo com a visão que ele tem de um espírito de luz, de um espírito de energia. Ele vai ver um guardião africano? Não, que ele vai achar até que é uma coisa ruim. Mas ele vai ter uma referência de um médico, de um anjo. Então, cada qual vai ter a sua conexão e vai receber as suas mensagens de acordo com o que conhece, com a sua referência espiritual. Mas são todos comunicações divinas e todos falam através dos anjos e dessa energia que se conecta conosco. Então, isso é uma consciência muito importante de se ter, né? Que é onde a gente fala que o Deus é o mesmo para todos, só que nós temos culturas, conhecimentos, abrangências diferentes, e de acordo com o seu conhecimento, com a sua referência, a comunicação será ajustada àquilo que você vai entender, que você vai conseguir assimilar como positivo. Aí vem uma outra questão muito interessante que existem, claro, os polos coletivos, que são as igrejas, os templos, mas nós temos a nossa comunicação individual. Então, a nossa comunicação individual, personalizada, que vibra dentro daquilo que nós somos no mais íntimo, é o nosso anjo da guarda. Por isso que em todas as religiões, em todos os credos e crenças, a primeira coisa que se faz é a conexão com o anjo da guarda, porque na realidade é reafirmar, reavivar a sua conexão com Deus. E a partir daí, os trabalhos espirituais em qualquer segmento ou religião começam a se desdobrar, porque primeiro você liga na tomada, depois você sintoniza o canal e começa a comunicar, certo? Então, entendam que a sua ligação individual, né, a sua ligação personalizada com Deus, para que você atinja aquilo que você precisa, vem através desse canal, vem através do seu anjo da guarda. Ele é o princípio do desdobramento para todos os trabalhos e atividades que procedem a partir daí. Cada qual dentro do seu segmento, dentro da sua forma de conhecimento, mas entendam que o processo e o caminho é o mesmo, utilizado de formas diferentes, mas é o mesmo para todos. Aí nós falamos também que os anjos, né, eles vão atuar e vão te orientar de acordo com a sua missão, com o seu destino. Então, antes de nascermos, nós temos aí a nossa trajetória pré-definida. Então, antes de vir ao mundo, a gente chega lá e vai bater um papo com Deus. Olha, eu preciso voltar ao plano físico, que eu preciso melhorar algumas coisas, aprender, evoluir. Então, vamos deixar aí esse caminho pré-definido, que nós chamamos de destino. E também vamos definir uma meta, o que eu realmente quero alcançar através dessa encarnação, desse processo de experiência, que nós chamamos de missão. Os anjos, eles vêm como orientadores, eles acompanham essa trajetória para te ajudar, né, nesse processo, onde você vai acompanhar o seu destino e alcançar a sua meta final, que é a sua missão. Então eles são, eu brinco que são os inspetores da luz, né, são os condutores, porque eles nos ajudam nesse processo, né, de evolução, de aprendizado, que pra gente que nesse momento tem aí boa parte da nossa consciência adormecida, então a gente não traz aí, né, as nossas experiências de outras encarnações, a gente não deixa isso acordado no nosso cérebro. Então, para viver esse momento, para viver esse espaço da nossa existência, eles são o suporte, eles são a ajuda para que a gente consiga atravessar aí e ter sucesso naquilo que a gente veio buscar nessa vida, nesse período da nossa existência. E é muito legal que eles permitem essa conexão, são o suporte do plano espiritual para a gente alcançar esses resultados, e eles vêm num contexto de auxiliares, né, de inspetores. Em que sentido? Cada qual tem uma participação no universo, primeiro para o seu crescimento e segundo para o conjunto, para o coletivo.
Nós nascemos em uma família, em uma sociedade, agregamos cultura, enfim, nós, apesar de nascermos com uma essência muito específica e ter uma individualidade muito bem definida, participamos de um conjunto, interagimos com o universo, né? Independente de interagir com outros seres humanos, nós interagimos com a natureza, com os animais, com tudo que está à nossa volta. E essa interação interfere na trajetória do universo. Então, eles vêm como um suporte para nos ajudar na nossa trajetória e também nessa interação. Porque dentro da nossa missão, do nosso destino, nós vamos de alguma forma interferir, contribuir, alterar toda a movimentação do universo. E nesse processo, eles vão nos ajudar no sentido do nosso crescimento pessoal, mas também na condução desse processo universal. Então, nós temos tantos cientistas aí que descobrem, que inovam, pessoas que formam grupos, que mudam. Então, aquele conceito de mudar o universo, ele é real para todos. Cada qual dentro da sua trajetória, cada qual dentro daquilo que se comprometeu consigo mesmo, mas todos nós interferimos na trajetória do universo. Então, os anjos, eles vão tanto nos ajudar no nosso processo, mas também na harmonia e na condução dessa evolução universal. Por isso que todos nós trazemos aí um anjo, trazemos um protetor, para que ele consiga conciliar o nosso processo e essa interação universal, que acontece inevitavelmente. Só que precisa ter um equilíbrio aí, porque senão a gente explode o mundo, né? Não que a gente não tente, mas pula essa parte. Mas aí vocês entendem que essa interação deles, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina, né? Porque ela vem no contexto individual, mas ela vem também os anjos da guarda, eles vêm aí com a responsabilidade de nos conduzir para essa harmonia e para esse desenvolvimento coletivo. Então, a interação deles, ela vai muito além, né, da proteção e do cuidado individual. A gente fala num primeiro momento do trabalho individual, né? Mas entendam que o trabalho deles se estende nessa harmonia e nesse contexto universal, onde o conjunto precisa interagir harmonicamente para chegar ao resultado que foi programado aí para o nosso universo. Então entendam que esse trabalho ele é muito maior, né? E muito mais complexo do que apenas o nos acompanhar. O nos acompanhar, sem dúvida, é algo muito importante, mas é uma parte do trabalho deles, é uma parte do trabalho dessa energia organizadora, estrutural e que harmoniza o nosso ambiente. Bom, é importante entender que a nossa conexão com o anjo da guarda depende, né, da nossa vibração, da nossa energia. Então, a gente precisa se atentar que quando a gente entra numa vibração negativa, nos afastamos dessa conexão. Então, quando estamos com raiva, tristes, quando a gente tem ciúmes, inveja, somos todos seres humanos. Em algum momento a gente vai experimentar esses sentimentos, isso é inevitável. Quando a gente entra nesse processo negativo, automaticamente a nossa conexão vai enfraquecendo, vai se tornando aí dispersa. E é onde as coisas começam a dar errado no nosso dia a dia. Por isso, a gente tem os procedimentos e os cuidados com o anjo da guarda para refazer essa conexão. Por ser um instinto natural do ser humano, a gente não tem controle de quando esse sentimento vai surgir ou se ele vai surgir. A gente apenas vive aquela experiência. Aí vem a questão do aprender a controlar, aprender a lidar com as suas emoções, porque você precisa mudar essa vibração para que você não tenha aí perdas, prejuízos no seu dia a dia, porque toda essa vibração negativa, ela vai trazer uma perda, ela vai trazer um problema para a sua vida. O ciúme, a inveja, a vingança, tudo isso a gente em algum momento vai experimentar. Mas eu preciso entender esse sentimento, transformá-lo e buscar o polo positivo. Então, nesse momento em que a sua vibração dá aquela quebrada, dá aquela caída, automaticamente os seus protetores também perdem força,
no sentido de te proteger, de te orientar. Então, os procedimentos junto ao anjo da guarda, todo esse processo de firmar, de cuidar, de orar, tudo isso faz parte do reconectar, né? Do vibrar adequadamente para que você tenha acesso a essa energia e possa utilizá-la no seu dia a dia. Então entenda que muitas vezes eles se afastam sim, mas é porque eles querem? Não, é porque a nossa vibração caiu, a nossa energia se desligou deles. Então, o cuidar do anjo da guarda, os procedimentos, né? Todas as ritualísticas que se referem ao anjo da guarda, elas são muito importantes, porque elas vão trabalhar a nossa energia para se reconectar, para se aproximar e automaticamente ter essa vibração, essa proteção, esse direcionamento que a gente precisa tanto no nosso dia a dia. Então entendam que acontece sim, né, essa quebra energética, esse afastamento que as pessoas costumam dizer, mas é possível se refazer, é possível e é indispensável. Então é um cuidado que a gente precisa ter e buscar constantemente, de se reconectar, de se refazer com o seu anjo, para que você possa usufruir desse algo mais que o universo te oferece. E lembrem que se reconectar, ativar essa energia é elevar, né, os seus pensamentos, elevar aí o seu algo mais a Deus. Então muitas vezes você nem está desconectado, mas você não conseguiu expressar para o universo o que você quer, o que você precisa, o que é necessário para a sua prosperidade. Então, essa reconexão, esse falar, esse se aproximar do seu anjo da guarda é uma forma de você trazer resultados, de você refazer a sua energia, a sua vibração, para que você tenha prosperidade, para que você resolva seus problemas, para que você consiga ascender, crescer dentro do plano atual. Então, esse refazimento energético, né? Esse algo mais com o anjo da guarda é importantíssimo para o seu crescimento, para a sua evolução. Bom, meus amores, continuem acompanhando aí o nosso canal para receber mais novidades. A partir da próxima postagem, a gente vai falar sobre cada anjo, né? Então a gente vai trazer aí algumas características, algumas novidades e conversar um pouquinho mais sobre cada anjo da guarda. Então acompanhem aí as nossas postagens. Não esqueçam, Instagram, Face e os stories que eu vou estar avisando quando chegam as novidades. Uma semana de muita luz, de muita prosperidade, muita felicidade no coração de vocês e que todos os anjos de luz lhes abençoem. Beijo, até a próxima!